Olá, eu sou Karime Costa Glória, realizei meu mestrado no programa de pós-graduação de Ciências do Movimento Humano pela URGS, na Escola de Educação em Educação Física, Fisioterapia e Dança e fui orientado pela professora Adriane. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a dissertação que eu apresentei no mestrado, que se titula O cuidado de pessoas com dor lombar crônica, percepções de fisioterapeuta sobre atendimentos em um contexto de convênios de saúde. Contextualizando primeiramente sobre a dor lombar crônica, sabemos que é uma das principais causas de incapacidade no mundo, não tendo uma relação direta com alguma lesão estrutural da coluna e o quadro de dor que a pessoa apresenta. Portanto, a fisioterapia representa um papel central no cuidado dessas pessoas. As diretrizes vêm destacando o uso de outros modelos de cuidado, já que o modelo biomédico ele não consegue dar conta de todo o caráter multidimensional que a pessoa apresenta. Então, o cuidado centrado na pessoa, que é um modelo de cuidado, a partir do entendimento sobre o modelo biopsicossocial, seria uma abordagem mais adequada para cuidar dessas pessoas. Esse modelo, ele destaca habilidades como a questão da comunicação entre o fisioterapeuta e o paciente, a criação de um vínculo para que possamos entender todo o contexto que a pessoa traz. Portanto, ele seria um modelo de cuidado mais adequado para entendermos todo o quadro que a pessoa apresenta. Entrando num contexto de atendimento de clínicas, que atende por convênio de saúde na rede suplementar brasileira, os fisioterapeutas são responsáveis por acompanhar e realizar atendimentos simultâneos dentro do mesmo horário de pacientes com diferentes problemas musculoesqueléticos. E dentre eles, se apresenta então a dor lombar crônica. Então, existe um desafio de como esse fisioterapeuta aborda um cuidado mais centrado na pessoa, já que esses atendimentos simultâneos estão presentes dentro desse serviço. Isso me levou a questionar como esse contexto influencia na forma de um cuidado e como ele é construído dentro desse serviço com pessoas com dor lombar crônica. Portanto, o objetivo do meu trabalho foi de compreender como que fisioterapeutas que atendem em convênios de saúde compreendem e percebem o cuidado de pessoas com dor lombar crônica. Essa pesquisa é de natureza qualitativa, com base na análise fenomenológica interpretativa de Smith, Flowers e Larkin. As entrevistas foram feitas com 6 fisioterapeutas que trabalham nessa clínica, todos então concordaram em participar do estudo. O acesso à clínica dos pacientes, quando frequentam ali a fisioterapia, se dá por convênios de saúde e eles atendem diversificados, como eu disse, problemas musculoesqueléticos dessas pessoas, bem como a dor lombar crônica. Foi realizada, então, uma entrevista semi-estruturada e todas foram feitas no local de preferência que o fisioterapeuta quisesse, tendo, então, uma duração entre 1h e 1h30. As entrevistas foram gravadas em áudio, tá? Transcritas e interpretadas com base na análise fenomenológica interpretativa. Após a análise, formaram-se, então, 3 temas, tá? O primeiro tema formado foi diz respeito às implicações de organização de trabalho. A clínica adotou uma dinâmica de atendimento em que cada fisioterapeuta atende de 3 a 4 pacientes por horário. Tá? No ano de 2023, foi implantada uma nova dinâmica de atendimento. Cada paciente entra a cada 15 minutos. Então, cada fisioterapeuta atende o seu paciente a cada 15 minutos. Passou-se 15 minutos, chama-se o próximo paciente. E todo o atendimento é completo dentro de 45 minutos. Essa mudança na dinâmica possibilitou que os fisioterapeutas tivessem um maior contato dentro desses 15 minutos com o paciente, para poder entender melhor o caso que a pessoa apresenta, para poder realizar uma breve avaliação, mas os atendimentos simultâneos permaneceram. Um dos principais recursos utilizados pelos fisioterapeutas é o TENS, que é onde se faz a analgesia. Ele é um recurso bastante indicado pelo fisiatra que atende na clínica, pois o paciente que chega para o atendimento da fisioterapia, primeiro ele passa por uma consulta com esse fisiatra e depois dessa consulta que ele passa para o atendimento da fisioterapia. Então, nessa consulta já é prescrito condutas que o fisioterapeuta deve iniciar fazendo
com esse paciente. Após alguns atendimentos, essas condutas vão sendo modificadas, tá? Então, como eu disse, o TENS é o primeiro recurso utilizado nesses pacientes pela questão da prescrição médica. O que acontece? Alguns fisioterapeutas acabam se acomodando com essa prescrição médica, não questionando o porquê e vão realizando primeiramente esse TENS. Porém, alguns fisioterapeutas questionam o uso desse TENS porque, na visão deles, existe uma autonomia do fisioterapeuta, né? Pois o fisioterapeuta é responsável e tem capacidade de realizar a sua própria avaliação. E também, para o fisioterapeuta, esse paciente com dor lombar crônica já poderia iniciar fazendo o exercício, mas o que acontece? Esse TENS ele é mantido, evitando-se, assim, conflitos entre profissionais, tá? Até porque entendemos que existe uma hierarquia dentro desse serviço. Um outro apontamento levantado dentro desse tema é que houve um consenso entre os fisioterapeutas de que o exercício é a principal conduta a ser realizada para essas pessoas que têm um quadro de dor lombar crônica. Sendo assim, havendo uma melhora na questão funcional do paciente, pela questão da melhora de força, pela questão da melhora da mobilidade. Entende-se, então, que o cuidado dentro dessa clínica ele é estruturado principalmente usando, então, as tecnologias duras e as tecnologias leves duras. Entrando, então, no segundo tema, que diz respeito a eles só querem analgesia, os pacientes que progridem com o uso do TENS para iniciar os exercícios, pois existe um protocolo que é montado pelo fisioterapeuta iniciar por esse uso do TENS, tá? E dentro de algumas sessões já iniciar fazendo os exercícios. Então, esses pacientes que seguem esse protocolo são bem vistos pelos fisioterapeutas, pois eles são considerados colaboradores dessa proposta que o fisioterapeuta coloca para eles. No entanto, quando essa dor persiste e o paciente não quer realizar os exercícios, o cuidado tende-se a distanciar, tá? Existe um certo distanciamento do fisioterapeuta e o paciente, já que essa pessoa não seguiu essa proposta montada pelo paciente. E o que acontece? Nessas situações, o fisioterapeuta acaba responsabilizando a pessoa com dor por não progredir no tratamento. E existindo então uma falta de interesse dessa pessoa em realizar esse exercício, em realizar essa proposta que o fisioterapeuta coloca para ele. Então, e responsabiliza então a própria pessoa, o fisioterapeuta responsabiliza, né, a pessoa por não saber lidar com seus problemas psicossociais que são apresentados dentro de um quadro que a pessoa tem, né, de dor lombar crônica. Então, há uma interferência desses aspectos psicossociais no tratamento dessa pessoa, já que o fisioterapeuta não consegue lidar com esses aspectos apresentados, tá? E também a pessoa não consegue progredir nesse tratamento proposto pelo fisioterapeuta. Sendo assim, o uso do TENS acaba sendo o recurso principal utilizado na pessoa com dor lombar crônica, em detrimento de uma abordagem mais relacional, onde seja presente a questão da comunicação, a questão de uma escuta qualificada, observando então todo o contexto que a pessoa traz dentro de uma abordagem de um quadro de dor lombar crônica. Entramos então no terceiro tema, que diz respeito de um cuidado para além dos recursos terapêuticos. O que foi entendido dentro desse tema? Que os fisioterapeutas relatam dificuldades em oferecer um cuidado mais ampliado, que vá além dos recursos do TENS e dos exercícios físicos. Então, eles expressam uma frustração e uma limitação a lidar com esses aspectos psicossociais que uma pessoa com dor lombar crônica apresenta. Então, acreditando então que esses aspectos psicossociais não fazem parte do escopo do fisioterapeuta, tá? Restringindo então o acolhimento que possa existir dentro desse tratamento, tornando então desafiador o fisioterapeuta avançar dentro dessa dimensão do cuidado. Essas dificuldades são reforçadas pela falta de tempo, pois os fisioterapeutas relatam falta de tempo para adentrar nesses aspectos psicossociais, tá? Devido à própria organização de trabalho que a clínica apresenta, estrutura dentro desses atendimentos simultâneos. Mesmo que exista, os fisioterapeutas acreditam que a falta de tempo faz com que eles não adentrem nesses aspectos psicossociais, onde a comunicação, a criação desse vínculo estaria presente, eles não acreditam que esses aspectos, como a comunicação, as tecnologias leves, né, façam parte de uma abordagem terapêutica.
É somente o escutar, é somente a conversa e tá tudo certo. Mas eles não conseguem enxergar esses aspectos das tecnologias leves que façam parte de um atendimento de um fisioterapeuta de uma pessoa com dor lombar crônica. Durante as entrevistas, quando comentado com os fisioterapeutas sobre essa questão de um cuidado mais ampliado, com esse olhar mais ampliado sobre a pessoa com dor lombar crônica, eles comentaram ser algo novo. Foi uma proposta trazida durante a entrevista, sendo como nova para eles dentro desses atendimentos, tá? Sendo pouco explorado, então, eles dizendo que foi um pouco explorado dentro da formação acadêmica, tá? Eles acreditam que eles não conseguem adentrar nesses aspectos devido à falta de informação durante a graduação. Durante as entrevistas, o que aconteceu de interessante é que a fisioterapeuta com formação mais recente, que foi de 2 anos, só essa pessoa trouxe aspectos mais voltados para uma abordagem biopsicossocial, presente junto com a tecnologias leves, dentro de um quadro de uma pessoa com dor lombar crônica. O que concluímos então do nosso estudo? Que os fisioterapeutas participantes dessa pesquisa conhecem pouco desse cuidado mais centrado nas necessidades das pessoas, tá? Eles demonstram um desejo de um cuidado melhor, mas se sentem limitados pela própria organização do serviço, tá? O pouco tempo de interação com os pacientes, bem como essa restrição da autonomia nas decisões terapêuticas e a própria formação que não contemplou esse cuidado mais ampliado, parece contribuir para uma abordagem que não contemple esse olhar mais ampliado dessa pessoa com dor lombar crônica. Entendemos, então, que dentro dessa clínica o cuidado é estruturado utilizando, então, as tecnologias duras e leves duras, havendo desafios para se colocar na prática clínica o uso das tecnologias leves, como dito, pela própria falta de tempo, a organização de trabalhos, atendimentos simultâneos, né? Não havendo espaço, então, para uma escuta qualificada, para uma comunicação que vá ajudar no tratamento dessas pessoas. As pesquisas vêm demonstrando a relevância de uma comunicação adequada para o melhor entendimento desse quadro multidimensional que a pessoa com dor lombar crônica apresenta, trazendo então a importância dessa própria, como dito, da comunicação, a criação de um vínculo terapêutico, né, e bem como as tomadas de decisões compartilhadas entre o fisioterapeuta e a pessoa que busca por uma ajuda devido ao quadro dessa dor. E as pesquisas também vêm demonstrando que os currículos de fisioterapia devem ser modificados para que se abordem dentro das disciplinas como colocar em prática o uso dessas tecnologias leves durante o atendimento, não somente utilizando recursos terapêuticos baseados em tecnologias duras e leves duras. Bem como, né, ajudando esse profissional a como lidar com os aspectos psicossociais que são apresentados durante o tratamento. Entendemos, então, que essa experiência nos mostra que o cuidado dentro desses serviços ainda é estruturado muito em cima do modelo biomédico, tá? Centrado principalmente no que o profissional deseja para essa pessoa. Contudo, entendemos que existiu uma certa abertura para a criação de um vínculo e uma comunicação, embora os terapeutas não entendam que a comunicação e essa escuta, a criação de um vínculo façam parte do escopo do fisioterapeuta, façam parte de uma conduta, de uma avaliação, quando se vai evoluir a execução do que foi feito com esse paciente, né? Então, entendemos que esse estudo evidencia a necessidade de se repensar o modo de organização de trabalho, principalmente se falando desses serviços, onde foi feito o estudo, onde se valoriza o tempo, onde se valoriza o uso das tecnologias leves, com a questão da comunicação, metas compartilhadas, a criação de um vínculo. Agradeço, então, a minha orientadora, aos colegas do PPG, aos fisioterapeutas que gentilmente concordaram em participar dessa pesquisa para que possamos entender como que funciona o cuidado dentro desses serviços, tá? Esse trabalho é, acima de tudo, uma reflexão para pensarmos como que a fisioterapia pode ajudar as pessoas com dor lombar crônica
falando desse contexto de clínicas credenciadas aos convênios de saúde, como que o cuidado pode estar inserido, dando ênfase, uma relevância para a questão das tecnologias leves, como abordar os aspectos psicossociais, que são muito presentes dentro de um quadro de uma pessoa com dor lombar crônica.